Olá, voltamos ao programa Claramente, hoje apresentando ideias sobre como você não permitir ser dominado por emoções e assim evitar sofrer desnecessariamente. No primeiro bloco, expliquei que o rei Saul, um rei de Israel, no tempo do Antigo Testamento, se deixou levar por sentimentos e teve complicações comportamentais em sua vida, causando sofrimento na vida de outras pessoas também. Faltou inteligência emocional nele. E no primeiro bloco também dei uma rápida explicação sobre as características principais da inteligência emocional. Saul se afastou da humilhação diante de Deus e tudo complicou. Passou a exaltar a si mesmo porque o orgulho subira sua cabeça. As pessoas exaltavam Davi como o que seria o novo rei escolhido por Deus e Saul ficava furioso. Seu orgulho havia ficado ferido por ter sido colocado de lado por Deus, já que ele havia deixado de fazer o que o Senhor lhe ordenara. Saul se achava o tal. Quando deixou que o orgulho subisse à sua mente e o dominasse, se tornou como os arrogantes, que geralmente dizem, com abuso de autoridade, aquelas frases assim, sabe com quem está falando? Você é dominado pelo orgulho? Veja, como é que você pode saber se você está sendo dominado pelo orgulho? Quer ver algumas características de orgulho? Olha só, tentar ser notado, desejar atenção, uma fissura por elogios, exigir que tudo seja segundo a sua maneira, desejar controlar as pessoas, detestar a ideia de ser submisso, uma aversão diante da ideia de admitir transgressão, uma forte teimosia, necessidade de ser importante, ser sempre argumentativo, ostentar seus direitos individuais, recusar conselho, ser muito crítico apesar de se ofender com críticas, ser supersensível, pensar ter perfeições que não possui. Essas são informações importantes de uma palestra muito boa do Dr. Neil Nedley, feita em 2015, um médico americano, numa palestra chamada A Bíblia e a Inteligência Emocional. Então parece que o rei não estava disposto a abrir mão de seus pensamentos distorcidos e pecaminosos de inveja, orgulho, vingança e abuso de autoridade. Ele acabou rejeitando uma verdade que afirma o seguinte: os homens não podem afastar-se do conselho de Deus e conservarem ainda aquela calma e sabedoria que os habilitarão a agirem com justiça e discrição. Não há loucura tão terrível, tão sem esperanças, como a de seguir a sabedoria humana sem a guia da sabedoria de Deus. E aqui está uma grande diferença entre Saul e Davi. Saul fazia besteira e consultava suas emoções e chegou até o absurdo de consultar uma feiticeira. Davi fazia besteira e procurava o Senhor Deus de Israel. O problema maior não é somente fazermos besteiras, mas o que fazemos depois delas. Mentimos para dar um jeitinho na trapaça? Negamos a verdade? Ou nos humilhamos e recorremos ao Senhor em busca de perdão, de arrependimento genuíno, fazendo também as devidas reparações de nossos erros? Existem pregadores e escritores que afirmam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ao falarem sobre isso, ao escreverem sobre isso, eles comentam sobre as besteiras que Davi fez, como ter mandado matar o marido da mulher com quem ele adulterou e veio a se casar. Mas a Bíblia é clara ao dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu e se apegou ao Criador. Veja como que essa autora explica isso. Ela diz assim: mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus que era chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isso cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. Então, agora vamos pensar um pouco em Mical. Mical era filha de Saul. Ela tinha muitas lutas, dentre elas a de ter que lidar com um pai que a usava por causa do orgulho ferido dele em relação a Davi.
Usar uma pessoa é abusar. Saul passou a ser abusivo. E mais tarde, Davi também foi abusivo quando mandou tirar Mical do então marido dela, chamado Palti ou Palti. Por que Davi não perguntou se Mical queria voltar para ele? Mesmo assim, fazer essa pergunta a Mical teria sido uma invasão e audácia, porque ela estava casada com outro homem. Ela não estava sozinha, sem marido. Mical também tinha o desafio de lutar contra a incorporação, vamos dizer assim, do modelo disfuncional de um pai que havia perdido o autocontrole. Isto porque os filhos copiam comportamentos dos pais, copiam o que é bom e copiam o que é ruim. Mical acabou se casando com Davi por uma estratégia maldosa de Saul, que usava a filha como se ela fosse uma propina. Ela amava Davi e vivia num estresse crônico diante da fúria do seu pai contra seu amado marido Davi. Você vive num contexto de estresse crônico? Se sim, isso pode produzir desesperança, que é a base para a depressão e ideias suicidas. Nesse caso, pare e veja o que pode fazer para sair do estresse exagerado. Mas parece que Mical tinha uma boa resistência emocional, porque não há indícios de que ela tenha ficado deprimida num grau forte. Ela seguiu lutando para viver o relacionamento de amor com Davi e sobreviver naquela guerra de ego do pai dela. Como você se sentiria se seu pai fosse um corrupto? Eu fico pensando o que deve sentir uma criança de 8, 9 ou 10 anos de idade ao saber que seu pai foi preso por causa de corrupção. Desidealizar pai e mãe é um processo doloroso, mas necessário para o crescimento emocional. Isso significa que em algum momento da vida precisamos começar a entender e aceitar que nossos queridos genitores, pai e mãe, também têm ou tiveram problemas, defeito de caráter, erros e talvez fizeram besteiras difíceis de engolir. Talvez um filho, uma filha de pais e mães abusivos não conseguirá amá-los no sentido de ter sentimentos agradáveis por eles. Mas eu consigo ouvir Jesus dizer para esse filho e para essa filha algo mais ou menos assim: olha, se for impossível amar seus pais devido aos abusos que você sofreu nas mãos deles, pelo menos os honre e os trate bem. Você já reparou que nos 10 mandamentos, o 5º mandamento diz honrar pai e mãe? Por que ali não está escrito amai pai e mãe? Eu penso assim, honrar é uma forma de amar mesmo na ausência de sentimentos agradáveis que vítimas de abuso não conseguem ter para com quem abusou deles. Naquela cultura, ela tinha que casar com quem o pai queria. Na astúcia diabólica, Saul quis que ela se casasse com Davi por interesses políticos pessoais que não tinham nada a ver com o respeito pelos sentimentos da filha, ainda que essa filha desejasse Davi. A prova disso é que Saul depois a obrigou a separar-se de Davi e casar com outro homem chamado Palti ou Palti. Veja até que ponto pode chegar uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ainda que seja um presidente de uma empresa, seja um líder de qualquer instituição ou do governo, pode ser um rei, como Saul era, chegar ao ponto de lançar mão de uma filha como se ela fosse uma maleta cheia de dinheiro usada para comprar pessoas volúveis. Mical era para Saul uma propina humana. Que horror, que sofrimento para ela. Mical foi tirada de Davi abusivamente pela força por Saul e foi retirada de Palti abusivamente e pela força por Davi. Ambos, Saul e Davi, usaram, neste caso, abuso de poder. Que sentimentos Davi teria nutrido por Mical quando a quis de volta agora para o seu harém? O que ele queria com mais uma mulher? Por que não respeitou que a sua ex-esposa agora era de outro? Deixou-se Mical levar por sentimentos semelhantes ao do pai,
uma mistura de emoções que continha, talvez, raiva, tristeza, solidão, ciúme, vergonha, culpa, dor, e por isso enfrentou Davi, porque ela enfrentou Davi uma certa hora. Será que ela confrontou Davi publicamente para aliviar as mágoas e ressentimentos que ela nutria contra ele? Certamente aquela não foi a maneira melhor, porque ela não usou inteligência emocional. Teria sido apropriado falar com Davi pessoalmente, num ambiente privativo, confrontar o Davi. Mas as emoções a dominaram, como dominava o pai dela e como dominou Davi quando ele mandou matar o marido de uma mulher casada com quem ele queria ter um caso, se casando depois com ela. Mas Davi se humilhou diante do Pai Celestial. Eu não sei se Mical fez isso em algum momento antes de morrer. Tomara que sim, eu torço para que realmente ela tenha feito isso. Devido ao sofrimento dela, jogada daqui para ali por homens interesseiros, além de outras fontes de dor, no meu olhar humano extremamente limitado, seria justo ela obter a salvação. A palavra de Deus diz que ela desprezou Davi em seu coração, como está escrito lá em 2 Samuel 6, verso 16, e usou palavras amargas. Ela conseguiu, naquele momento, viver a primeira parte do verso na carta de Paulo aos Efésios, que diz que você pode se irar. Mas ela não conseguiu viver a segunda parte, que diz para não deixar a ira levar a pecar. Alguns dos sentimentos de Mical eram justos, mas a forma de fazer justiça diante de sua longa dor na vida foi inapropriada. Quando tentamos fazer justiça com nossas mãos e machucamos as pessoas e a Deus, tudo piora. Um fim bom não justifica um meio mau. Mical continua apegada às emoções dela, por isso foi dominada por sentimentos e fez essa besteira no momento de manifestação do Deus Espírito Santo sobre Davi. Não que Davi fosse um santinho e ela um demônio. Todos estamos no mesmo barco. Todos carecemos do perdão, da misericórdia, da justiça perfeita que só vem de nosso Criador. Porém, Davi havia se rendido ao Senhor e Mical havia se rendido aos sentimentos dela. Muitas vezes demora para chegarmos à conclusão em nossa vida de que só o Senhor pode preencher todas as nossas necessidades e que precisamos abrir mão de buscar isso em seres humanos, especialmente no casamento. Eu queria terminar pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a não cair no orgulho de Saul, na falta de autocontrole emocional de Davi quando ele arquitetou e praticou adultério e assassinato indireto, e que não sejamos dominados pela emoção como foi Mical. Que Deus ajude as Mical, Saul e Davi de hoje a reconhecerem, entre outras coisas, que somente o nosso Criador é o nosso perfeito esposo e esposa. Até semana que vem, espero você.